Bom dia. Vamos dar início a esta cerimónia de homenagem ao Sr. Professor Dr. António Abel Melício Silvestre e à sua última lição. Sr. Presidente do Conselho de Administração do SHUC, Dr. José Martins Nunes, Sr. Professor Dr. Saraiva da Cunha, Diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do SHUC, Srs. Professores, alunos e funcionários, caros colegas, amigos, minhas senhoras e meus senhores, Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Sr. Presidente da Câmara, o Bastonário das Ordens dos Médicos, cumprimento os colegas, diretores de serviços de infecciosas do país que estão presentes e todos os colegas que desempenham funções de relevo a nível nacional. Meu querido professor António Abel Garcia Melício Silvestre, quiseram o tempo, as circunstâncias e a vida dar-me o privilégio e a honra de representar a Faculdade de Medicina de Coimbra nesta cerimónia, numa sua aula e preleção especial e única que só a crueza da semântica universitária classifica de última lição. Embora não tendo, para esta ocasião ímpar, dotes oratórios suficientes para exaltar quem muito mais e melhor mereceria, confesso, no entanto, egoisticamente, que tenho muito gosto em cumprir esta missão. Faço-o na condição de seu aluno e de seu colega e instituo-me porta-voz de todos os que, na sua faculdade, sendo este dia com o duplo sentido de celebração de uma vida académica rica e invulgar e a nostalgia de o ver sair da linha da frente, onde sempre, por mérito, foi o seu lugar. A jubilação é só mais um marco da vida de um professor e de um académico. É um rito de passagem obrigatório pelo gume inexorável do tempo e das leis para uma outra dimensão da atividade, mas comporta em si a celebração de uma vida académica que é da tradição evocar nesta ocasião. Segundo a mitologia romana e etrusca, Jano, do latim Janus ou Janus, era o porteiro celestial representado com duas cabeças, simbolizando os términos e os começos, o passado e o futuro, o dualismo relativo de todas as coisas. Mas, como diz Santo Agostinho, o passado e o futuro só existem no presente, pois o passado existe como lembrança do que foi e o futuro existe como antecipação do que será. Nesta sua última lição, quis Vossa Excelência baralhar-nos ainda mais e, juntando o que está disperso, irmanar-se a seu pai e trazer ao presente o professor Dr. António Melício Silvestre, que não pôde fazer a sua última lição, mas que aqui será evocado, tornando o passado ainda mais presente. Fê-lo, sente-o quem o conhece, por 3 razões. Em primeiro lugar, porque quis fazer um exercício público de responsabilidade com ética, isto é, o dever de nos lembrar o que fez e o que fizeram. Por isso tem um significado pedagógico, ético e emocional que nos toca profundamente e queremos sobrelevar. Em segundo lugar, apesar de ser aparentemente uma evocação do passado, tem uma dimensão irrefutável de futuro, tanto mais significativo quanto nos dá uma visão dinâmica, em cadeia, de elos sucessivos, que juntos confluem para o saber e a unidade universitária. E, em terceiro lugar, tem em si própria uma mensagem de otimismo e confiança, de que a ação profícua desenvolvida e a experiência, entusiasmo e talento que lhes estão ligados possam e vão frutificar na continuidade dos que se lhe seguem, para bem de todos de nós, dos doentes que servimos, das instituições e do serviço à comunidade. O professor Abel Melício Silvestre é uma personalidade marcante da Faculdade de Medicina de Coimbra e do seu hospital universitário. E a sua influência na abertura de novos horizontes para a infecciologia e para a medicina em Coimbra é reconhecida nacional e internacionalmente, com especial relevo na infecção VIH. Melício Silvestre deu à Clínica de Doenças Infecciosas em Coimbra e à Infecciologia Nacional uma dimensão de todo inexistente no momento em que iniciou as suas funções e eu sou disso testemunha privilegiada. Mas da sua ação clínica e do seu impacto científico e profissional, melhor dará testemunho o meu querido colega e amigo, professor Dr. Saraiva da Cunha. No momento, quero testemunhar ao professor Abel Melício Silvestre e aos seus familiares e a todos os presentes e como regozijo por ver este anfiteatro cheio de amigos, alunos e colegas que percorreram muitos quilómetros para estar aqui hoje consigo, quero testemunhar, repito,
o apreço e o reconhecimento profundo da sua Faculdade de Medicina e a minha certeza que a Bel Melício Silvestre integrará, por direito próprio, a galeria das personalidades ímpares que marcaram a sua escola. Não pode, portanto, e desde já, a direção da Faculdade de Medicina silenciar a dívida que tem para com o professor Melício Silvestre, porque ele a serviu com total dedicação e sem reservas. Não apenas na docência, mas em múltiplas e trabalhosas tarefas que a Faculdade, os seus órgãos ou os seus colegas entenderam por bem confiar-lhe. Professor catedrático aos 47 anos de idade, Presidente do Conselho Científico, Presidente do Gabinete de Educação Médica, membro do Senado Universitário, primeiro Presidente eleito da Assembleia da Faculdade durante os 6 primeiros anos desta, membro eleito do Conselho Geral da Universidade até ao momento. Do que fez ao longo dos muitos anos de permanente atividade, dá conta o seu extenso currículo vitae, mas será difícil extrair da frieza das citações e dos números e até dos altos cargos como encarregado de missão da Comissão de Luta contra a SIDA, por exemplo, os seus predicados de humanidade, solidariedade com os países de expressão em português, dedicação ao trabalho, seriedade científica, visão estratégica e homem de cultura que nos transmitiu. Mas tudo continua em aberto. Esta cerimónia não é mais que a celebração da sua vida académica. Esta poderá ser talvez a aula clássica derradeira do Dr. Melício Silvestre, mas não será a sua última lição. Um professor é sempre professor, sendo que tem mais uma lição em cada ato de cada dia que vive. E continuará entre nós, nesta casa que é a sua, por certo não a lecionar planos curriculares, mas sempre a partilhar experiências, conhecimentos, estudos, reflexões e exercitar aquilo que tanto gosta, fazer perguntas. O senhor sabe, como poucos, que não são as grandes respostas que mudam o mundo e a vida, mas as adequadas e assertivas perguntas. Serviu o Dr. Melício Silvestre durante décadas a nossa faculdade e a Universidade de Coimbra. E serviu-os com dedicação, com inquestionável empenho, com amor a esta causa nobre que é o magistério, com nunca disfarçado apego às suas aulas e aos seus alunos, mas com uma entrega sem reservas à profissão que escolheu e, acima de tudo, com um iniludível gosto por aquilo que faz. Cumpriu sempre o seu dever. Mesmo quando encruzilhadas difíceis lhe surgiram pelo caminho, acarinhou e foi decisivo para a procura do novo, acreditando sempre que não existe lugar para o imutável e que a primavera surgirá inexorável, mesmo em circunstâncias de grandes dificuldades e aparentes bloqueios. As universidades, no seu bem e no seu mal, são fruto e resultado do trabalho de todos aqueles que nelas vivem e, ainda mais, daqueles que nelas convivem. O meu testemunho de gratidão da Faculdade de Medicina e da Universidade de Coimbra para com um daqueles que contribuiu para a sua identidade, para a sua permanente construção e para a sua projeção nacional e internacional. E tudo isto fez sendo um homem probo, reto, ao qual o muito saber e as honrarias, justamente acumuladas, não toledaram nunca a afabilidade, a simpatia, a simplicidade, a lhaneza e a rigorosa honestidade pessoal e intelectual. Relevo estas qualidades como maiores que as demais, mas as demais são, como vimos, muito avultadas. E essas qualidades pessoais não são separáveis das académicas, mas imprescindíveis às virtudes académicas. Meu caro professor, mestre e amigo, o materialismo e a superficialidade do mundo em que vivemos não o transformou num colecionador de títulos, páginas de jornais ou objetos. Como um grande homem, o seu objetivo de vida é deixar a sua pegada e mesmo as suas impressões digitais no mundo que o rodeia e estar presente, intervindo no processo lento do percurso do homem, da escuridão da ignorância para a luz do conhecimento. Os seus alunos, os seus colegas e os seus amigos têm-no como exemplo e têm para consigo um grande sentimento de gratidão. Eu só aqui fui a voz de todos e cada um deles. Muito obrigado. Neste momento, passamos a palavra ao Sr. Dr. José Martins Nunes.
Sr. Professor Luís Silvestre, Professor Américo Figueiredo, aqui também em representação do Sr. Diretor da Faculdade de Medicina, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Dr. Manuel Machado, Sr. Diretor do INSA, Dr. Fernando Almeida, Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Professor José Manuel Silva, Sr. Diretor do Programa Nacional de Luta contra a SIDA, Sr. Professor Saraiva da Cunha, Diretor do Serviço de Infecciologia e organizador deste dia, Sra. Professora Odete Ferreira, Dr. António Arnaud, Srs. Professores, Srs. Diretores, caros profissionais do nosso hospital, amigos do professor Luís Silvestre. Minhas senhoras e meus senhores, é especialmente feliz a circunstância de ter a oportunidade de me dirigir ao professor Luís Silvestre nesta ocasião com tanto significado. Imaginem a alegria que é para o Presidente do Conselho de Administração de, em nome de todo o hospital, ter a possibilidade de demonstrar a enorme amizade e a tamanha admiração que lhe dedicamos e podermos afirmar o quanto todos nós e o quanto o hospital lhe deve. Que bela fortuna esta de nos encontrarmos aqui hoje. Eu, para o homenagear em nome do CHUC, e o professor Luís Silvestre, para sentir de todos nós os vibrantes sentimentos de respeito e consideração que todos lhe devotamos. O professor Luís Silvestre percorreu uma longa e frutuosa carreira de médico e de universitário. Honrou as especialidades a que se dedicou. Exerceu a sua atividade clínica ao mais alto nível. Palmilhou com destaque todos os graus da carreira hospitalar e universitária. Demonstrou empenho vulgar na defesa dos melhores valores da medicina e guindou-se aos patamares mais elevados do prestígio profissional e académico. Serviu o serviço e o seu hospital. Serviu Portugal, serviu a faculdade e serviu a universidade. Serviu o serviço como médico distinto e como diretor de serviço empenhado. Serviu o hospital como presidente do Conselho de Administração do ZUC e como diretor da UGI do CHUC. Serviu Portugal como presidente da Comissão Nacional de Luta contra a SIDA. Serviu a sua faculdade como diretor da Faculdade de Medicina e presidente da Assembleia da Faculdade. Serviu também a sua universidade como membro do Senado ou do Conselho Geral da Universidade de Coimbra. Ao longo de décadas, pautando o seu trabalho e a sua intervenção em atividades tão diversificadas, sempre portador de competência e brilho invulgares, o professor Luís Silvestre foi sempre cultor do mais fino trato e da mais delicada atitude para com todos quantos se relacionaram com ele. Os seus colaboradores afirmam-se seus amigos. Os seus discípulos devotam carinho e respeito. Os seus pares expressam-lhe admiração e devoção. Poucos médicos deste hospital terão sido tantas e tão justas vezes homenageados e cumprimentados por tantas pessoas, em tantas ocasiões e em palcos tão diversos por entidades tão relevantes. É um homem de Coimbra, reconhecido como presidente de várias sociedades científicas internacionais. É um cidadão do mundo, reconhecido como hóspede distinguido pelo Ajuntamento de Salamanca. É um valor de Portugal reconhecido como grande oficial da Ordem do Mérito pelo Presidente da República em 2010. É um património do Serviço Nacional de Saúde, reconhecido pela atribuição da Medalha de Serviços Distintos Grau Ouro do Ministério da Saúde em 2015. É um investigador de mérito, reconhecido como membro da Academia Portuguesa de Medicina. É um cultor da cidadania e da participação em instituições da sociedade civil, como demonstrou na administração da Fundação Bissaia Barreto, na Fundação Glaxo ou como curador da Fundação A Comunidade contra a SIDA. É um homem generoso, como demonstrou no apadrinhamento de doutoramentos honoris causa. É um pedagogo e um mestre que cria e partilha conhecimento, como fez nos mais de 650 artigos, trabalhos, resumos, capítulos de livros e revistas a que emprestou o seu nome e o seu saber. É um defensor empenhado da sua profissão, como confirma a sua intensa participação em várias sociedades científicas ou a sua atividade na Ordem dos Médicos, nos colégios de Cardiologia, de Medicina Interna, Doenças Infecciosas ou na Comissão Nacional do Internato Médico.
O professor Luís Silvestre fez tudo, mas fez tudo bem. Mesmo recentemente, o professor Luís Silvestre voltou a arregaçar as mangas e reuniu forças para, em funções da maior relevância como diretor da UG Médica 2, ajudar a consubstanciar a maior e a mais recente reforma hospitalar realizada em Coimbra, com a construção do CHUC e a sua consolidação. A sua palavra avisada, o seu conselho sábio, a sua ideia ponderada, a sua opinião sensata e a sua visão de futuro foram-nos preciosas nestes anos, a todos nós. À sageza e à inteligência superiores, o professor Luís Silvestre alia ainda a mais valiosa das virtudes humanas, uma inquebrantável lealdade à prova dos mais duros testes e das maiores exigências. Nesta circunstância, hoje, impõe-se-me um reconhecimento e um agradecimento. Um reconhecimento porque é tempo de reconhecer que o professor Luís Silvestre foi a primeira pessoa a lançar a ideia do Hospital da Excelência, em Coimbra, quando liderou o ZUC nos anos 80. Foi ele que criou as condições e soube como ninguém defender e expandir essa ideia do Hospital da Excelência e de Coimbra, capital da saúde, ideia que vingou e que se consolidou num patamar de grande prestígio nacional e internacional. Foi consigo que se lançaram as primeiras alianças com a África de língua oficial portuguesa, professor Melício, na perspectiva da hoje designada internacionalização. Como foi exemplo a gestão através do ZUC do Hospital Agostinho Neto, bem se lembra, em São Tomé. Marco que se manteve por muitos anos como um farol em África da medicina de Coimbra e que facilitou o estreitamento das relações de Portugal com aquele país. Ainda hoje, passados quase 30 anos, mantemos estreitas relações no plano da saúde com São Tomé e Príncipe. Coube-nos a nós a subida honra de concretizar também essa ideia de internacionalização, com a colocação do CHUC no patamar dos hospitais internacionais da M8 Alliance e da Cimeira Mundial de Saúde. Coube-nos a nós, na esteira dessa sua ideia de internacionalização, de base da excelência, integrarmos o CHUC em organizações de grande prestígio internacional, como o AT Health ou o Aging. Além do mais, Luís Silvestre pensou o seu hospital e a sua faculdade de medicina como instituições inseparáveis, que, como eu dizia na altura, deveriam ser uma e outra a mesma causa, sem muros que as separassem, sem murmúrios que as distinguissem. Aprendemos muito com Luís Silvestre. O CHUC e a Universidade souberam, em 2015, construir o seu Centro Académico Clínico CHUC-UC, transformando um sonho numa realidade em que o Hospital Universitário se constrói no dia-a-dia e no qual depositamos as maiores expectativas. Disse que faria um reconhecimento e também um agradecimento, professor Luís Silvestre. É tempo de agradecer publicamente os ensinamentos e a experiência que eu colhi quando participei nas tarefas da direção clínica do ZUC como seu diretor clínico adjunto em 1990 e 91. Não duvido, aliás, tenho a certeza, que foi no seu convívio que comecei a divisar a complexidade da gestão de uma grande instituição e a colher as ferramentas para as tarefas que agora tenho desempenhado. Professor Luís Silvestre, Vossa Excelência pertence a uma geração de ouro, de grandes clínicos, de grandes mestres, de grandes diretores de serviço. É esta geração que fez os hospitais que hoje compõem o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, no qual se encontra o repositório das virtudes, da inteligência, da sagacidade, da capacidade e do amor ao seu hospital e aos seus doentes. Hoje somos o que somos porque nunca desperdiçámos esse capital de conhecimento e de esperança, esse património de confiança e de orgulho. Em si, Sr. Professor, cumprimento por estas virtudes todos os diretores de serviço que ao longo deste ano 2016 deixaram o nosso hospital, com a missão cumprida e a certeza de que nós agora seremos capazes de continuar a obra de tantos que fizeram do seu hospital a sua casa, a sua vida e o seu tempo.
Nós, na minha geração, nutrimos grande admiração, respeito e consideração por esta geração de ouro, visionária, dotada de uma mestria científica notável, onde na dedicação se construiu uma matriz de sabedoria, fundamento para o que hoje é o nosso hospital. Minhas senhoras e meus senhores, bem se percebe que entendo que o professor Luís Silvestre merece os maiores elogios pela vida que devotou à profissão, à faculdade, à universidade e ao seu hospital. Por isso, tem sido sempre ao longo dos tempos reconhecido e homenageado. Mas a mais significativa das homenagens é o demonstrado apreço que hoje todos lhe dedicamos. E tem sido sempre assim, desde os bancos da faculdade até às mais importantes instituições portuguesas e internacionais. E o seu exemplo maior reside na capacidade de invulgar, de desencadear adesão, de liderar projetos, de mobilizar equipas para as tarefas enormes a que tantas vezes na sua vida se abalançou. E esteve sempre na defesa dos seus doentes, na defesa dos seus concidadãos e na defesa dos mais nobres valores do humanismo e da solidariedade. O professor Luís Silvestre move-se pela dignidade do ser humano, guia-se pela luz dos melhores sentimentos de fraternidade, dá exemplo pela capacidade de criar empatia com todos. Agora mesmo, hoje outra vez, o professor Luís Silvestre volta a revelar-se um homem de elegância e de dignidade inultrapassáveis, no momento em que, por força da biologia, celebra os seus 70 anos de idade, chama os seus amigos, colaboradores e discípulos e vai brindá-los com a sua última lição e deixa-lhes o seu fortíssimo exemplo de despreendimento e de abnegação. Que todos saibamos continuar a segui-lo. Meu amigo professor Luís Silvestre, bem se vê que me falta verve para conseguir transmitir-lhe o calor da minha consideração e o entusiasmo da minha admiração. Mas não me falta, antes me sobra e transborda a dimensão enorme da amizade que lhe devoto e a riqueza do exemplo que sempre foi para mim e para todos quantos o conhecem e o viram trabalhar no hospital, na faculdade, na comunidade. O professor sabe bem, todos nós sabemos bem, quanto nos vai fazer falta. Dias haverá em que lhe pediremos que nos visite e nos venha dar uma palavra de orientação e de estímulo. Dias haverá em que o próprio Luís Silvestre sente que nos deve vir ajudar. Outros dias haverá em que, sem mais razão do que a simples e sublime vontade de rever amigos, muitos de nós o procurarão e o chamarão, pela enorme alegria de o irmos vendo e de o irmos ouvindo. Agradeço-lhe muito tudo, desejo-lhe uma vida longa, desejo-lhe muitas alegrias, professor Luís Silvestre, e peço-lhe que saiba que em mim, como estou certo, em todos nesta sala, conta com amigos e admiradores, sempre disponíveis e sempre reconhecidos pelo seu fantástico percurso de vida e pelo modelo que para nós constituiu um exemplo. Muito obrigado, professor Luís Silvestre. Sr. Professor Saraiva da Cunha, agora a palavra é sua. Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Américo Figueiredo, em representação do Diretor da Faculdade de Medicina de Coimbra, Excelentíssimo Sr. Dr. José Martins Nunes, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Excelentíssimo Sr. Professor Luís Silvestre, estimado mestre e grande amigo, membros dos órgãos de gestão da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, membros do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universidade de Coimbra, Excelentíssimo Sr. Bastonário, da Ordem dos Médicos, Excelentíssimo Sr. Presidente do Instituto Nacional de Saúde, Excelentíssimo Sr. Diretor do Programa Nacional
da infecção VIH-Sida, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara de Coimbra, excelentíssimos Srs. Professores, caros colegas, caros alunos, os restantes profissionais de saúde aqui presentes, os familiares e amigos do professor Melício Silvestre que aqui o acompanham, minhas senhoras e meus senhores. O professor Melício Silvestre nasceu no dia 29 de setembro de 1946 e, por isso, completa hoje o seu tempo de exercício em funções públicas. Filho de António Melício Silvestre, professor catedrático da Faculdade de Medicina de Coimbra, e da senhora Dona Alice Garcia Melício Silvestre. Da forte personalidade do seu pai, um livre pensador, preservou as preocupações éticas e humanistas, enquanto da sua saudosa mãe recolheu os tradicionais valores das famílias beirãs. Licenciou-se em Medicina seguindo as pisadas do pai, na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, no ano de 1970, com a elevadíssima média final de 18 valores. No seu brilhante percurso académico e hospitalar, teve a oportunidade de frequentar as mais avançadas escolas médicas, como a Royal Postgraduate Medical School, no Hospital Hammersmith, em Londres, e o Hospital Henri Mondor, em Paris. No ano de 1985, ocorreu um facto determinante na carreira do professor Melício Silvestre. Respondendo a uma solicitação da sua Faculdade de Medicina, desde o dia 1 de setembro de 1985, aceitou a responsabilidade da direção do Serviço de Doenças Infecciosas dos Hospitais da Universidade de Coimbra. A referência mais remota ao despontar de uma enfermaria em Coimbra, destinada ao tratamento dos doentes com patologia infecciosa, remete-nos para o Colégio das Ordens Militares, onde ficou alojado, no ano de 1853, o Hospital dos Lázaros, também conhecido como Hospital do Castelo, destinado ao tratamento dos doentes leprosos, mas onde já se podiam encontrar enfermarias destinadas a doentes com outras moléstias infecciosas, agrupadas em 3 setores: a sifiligrafia, a tisiologia e outras doenças contagiosas. Foi esta a estrutura que perdurou durante o século XIX e a primeira metade do século XX. No ano de 1961, o Hospital do Castelo foi destruído para dar lugar à construção da cidade universitária. Uma curiosidade histórica: este portão que vem ali, o portão do Hospital do Castelo, foi preservado e está agora integrado na cerca, no limiar externo do nosso bloco hospitalar de celas. Nós passamos por ele diariamente quando vamos, por exemplo, ao IPO, e não damos por ele, mas ele está lá como marca do Hospital do Castelo. Com a desativação do Hospital do Castelo, as enfermarias de doenças infecciosas foram transferidas para um pavilhão do bloco hospitalar de celas, construído sobre os alicerces em ruínas do que se pretendia que fosse o manicômio Sena, obra resultante do voluntarismo do professor Elísio de Moura, que nos anos 1920 do século passado a projetou, sem que tivesse tido a possibilidade de a concretizar. O Serviço de Doenças Infecciosas foi desde então dirigido por ilustres figuras da medicina coimbrã e que alcançaram reconhecida projeção nacional e internacional, como os professores Adelino Vieira de Campos, em 1918, o professor João Maria Porto, em 1936, o professor Bruno da Costa, em 1941, o professor Espírito Santo, em 1961, o professor Ramos Lopes, em 1967, e o professor Armando Porto, em 1972. No ano de 1977,
o Serviço de Doenças Infecciosas sofreu um forte impulso na sua projeção nacional e internacional, como resultado da ascensão à direção do serviço do professor Carrington da Costa, que se tinha já notabilizado pela sua dedicação à prática clínica da medicina intensiva, sendo também diretor do Serviço de Reanimação do ZUC. Nessa época, o Serviço de Doenças Infecciosas dos Hospitais da Universidade de Coimbra adquiriu definitivamente um estatuto que o equiparou às outras duas grandes unidades já existentes no país, instaladas nos hospitais de Santa Maria, em Lisboa, e no Hospital de São João, no Porto. A todo este riquíssimo legado histórico, o professor Melício Silvestre teve o talento de dar continuidade, sempre com uma visão muito pessoal. Foi nesta época que se cruzaram de forma indissociável as nossas carreiras académica e profissional. A sua visão estratégica da saúde em Portugal, e particularmente na área das doenças infecciosas, a sua capacidade de liderança e de motivação das equipas com quem trabalha, bem como o reconhecimento do homem doente como uma entidade global, protótipo que adquiriu da sua ligação umbilical à medicina interna, foram ideias que soube transmitir a todos os que com ele iniciaram ou amadureceram as suas carreiras profissionais. O Serviço de Doenças Infecciosas dos Hospitais da Universidade de Coimbra muito beneficiou por ter, pela primeira vez na sua história, um diretor de serviço a tempo integral. O impulso que soube transmitir aos que o acompanharam ao longo de todos estes anos, o dinamismo e a criatividade que o caracterizam, a inquietude do pensamento e os valores éticos e humanistas que perfilha, foram luzes orientadoras para muitos de nós. Também, curiosamente, e como que antecipando a tragédia anunciada, no ano em que aceitou dirigir o Serviço de Doenças Infecciosas dos Hospitais da Universidade de Coimbra, são diagnosticados, na zona centro do país, os primeiros casos de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana. A infecção VIH-Sida marcou desde essa altura, de forma indelével, a carreira profissional do professor Melício Silvestre. Percebeu, de imediato, o impacto que viria a ter esta patologia emergente no futuro das doenças infecciosas e teve o rasgo próprio dos visionários, que lhe permitiu preparar o serviço e todos os que com ele colaboraram para esta nova realidade. O reconhecimento dos seus méritos, que foi conquistando ao longo dos anos no seio da comunidade científica portuguesa e internacional, e o seu empenhamento na defesa dos doentes infectados por VIH, permitiram-lhe aceder às mais altas funções públicas na estrutura nacional de combate a esta pandemia. Por convite ministerial, foi nomeado encarregado de missão da Comissão Nacional de Luta contra a SIDA, cargo que ocupou desde julho de 2003 a junho de 2005. Também foi por sua iniciativa, em consonância com as preocupações humanistas com os mais pobres e desfavorecidos, particularmente com as populações martirizadas de África, que se desenrolou um projeto inédito e de grande alcance social, que se materializou no envolvimento dos hospitais da Universidade de Coimbra, no programa de cooperação com o Hospital Escolar António Agostinho Neto, em Santo Tomé e Príncipe. Infelizmente, a irracionalidade do predomínio dos indicadores financeiros sobre as mais elementares necessidades das populações mais carenciadas, levou ao estiolamento progressivo deste projeto. Nunca descurou a investigação e a produção científica, sendo convidado como autor de diversos editoriais e capítulos de livros. Publicou mais de 250 artigos e abstracts em revistas nacionais e internacionais e apresentou cerca de 350 trabalhos sob a forma de comunicações, conferências e participações em mesas redondas. Desempenhou inúmeros cargos e funções na Ordem dos Médicos e em diversas sociedades científicas nacionais e internacionais. Se procurasse resumir, em poucas palavras, o que foi o percurso académico e profissional do professor Melício Silvestre, atrevia-me a dizer, simplesmente, que o professor Melício Silvestre foi tudo aquilo que quis.
em reconhecimento pela sua brilhante carreira académica e profissional. O Sr. Presidente da República agraciou o professor Melício Silvestre no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, celebrado em 10 de junho de 2010, com o grau de Grande Oficial da Ordem de Mérito. O Sr. Ministro da Saúde, por sua vez, atribuiu-lhe o Prémio de Serviços Distintos do Ministério da Saúde, grau ouro, no decurso das cerimónias do Dia Mundial da Saúde, que se comemorou no dia 7 de abril de 2015. Em meu nome pessoal, e estou certo, partilhando o sentimento da equipa que consigo teve o privilégio de conviver durante estes anos e que hoje aqui o acompanha nesta merecida homenagem, o nosso muito obrigado por tudo o que nos deu. Muito ainda esperamos de si. Termino evocando as palavras finais que o professor Melício Silvestre verteu no seu livro Reflexos numa Vida, e que expressam fielmente a forma como vivencia o mundo e a sociedade. Que do saber acumulado se retirem as devidas ilações e que o futuro se projete com inteligência, exigência e forte solidariedade. Que a vontade indómita nos acompanhe nos constantes desafios. Muito obrigado, Sr. Professor Melício Silvestre, por tudo aquilo que nos deu e por tudo aquilo que nos ensinou. Iremos, neste momento, assistir à visualização do vídeo com o testemunho do Sr. Professor Dr. José de Faria Costa. Senhoras, senhores, hoje assinala-se o fim de um ciclo. Estamos nas últimas páginas de um capítulo, mas, por certo, longe do fim do livro que nos conta a história do trabalho de António Abel Garcia Melício Silvestre, da sua entrega ao conhecimento, à medicina e à universidade. Médico de formação, Abel Melício Silvestre abraçou, em paralelo com a carreira hospitalar, mas com igual empenho e intensidade, a vida académica. À licenciatura seguiu-se o doutoramento, depois a agregação, e corria já o ano de 1993, quando se tornou professor catedrático. Entretanto, foi doutor, foi médico, foi clínico, foi físico, como antigamente se dizia. Ouviu as queixas de muitos doentes e deles curou, tal como cuidou da organização das instituições onde exerceu a sua profissão ao assumir, sem reparos, a direção e a chefia de algum dos serviços por onde passou. Houve momentos em que deu descanso ao seu estetoscópio, mas não para repouso seu. A torrente das reflexões e ideias que dele emergia foi vertida em textos, obras que, independentemente do meio que as suporta e que, com o passar do tempo, se foram modificando, constituem no presente pedaços de um real verdadeiro que muito contribuem para a construção da sua escola, que muito contribuem para a evolução e para o enriquecimento da área do saber a que se dedicou e dedica. A vocação aliou-se assim à curiosidade e ao trabalho constante. Desta harmoniosa conjugação brotou um académico, um verdadeiro académico comprometido de um jeito forte e intenso com o ensino e a investigação. Comprometimento, ou se precisar, sob pena de ser inverdadeiro, ou pelo menos incompleto, nas minhas palavras, comprometimento com o bom ensino e a boa investigação. Não basta uma pessoa que se diz ser académico lecionar aulas e publicar artigos ou livros. Não basta, se tais atividades não estiverem imbuídas pela humildade e pela probidade e pelo labor constante de quem procura sempre mais qualquer coisa.
porque sempre se está acompanhado por uma sensação de insatisfação, de que se pode fazer mais, de que se deve fazer mais. A Abel Melício Silvestre reconheço, e creio não estar equivocado ao afirmar que reconhecemos todos esta permanente sensação de insatisfação que, por ser tão persistente, se chega a confundir com teimosia. Com, preciso, uma característica, a salutar teimosia universitária que se vislumbra na sua dedicação à medicina, à investigação e ao ensino superior, que fez e faz dele um médico, que fez e faz dele um professor. Ofícios que assumiu e assume por inteiro, tornando-se por esta razão mais do que ofícios, tornando-se uma forma de estar, ou, dito de um modo mais vincado, um modo de ser. Senhoras, senhores, estamos, repito, na parte final de um capítulo da vida académica do Sr. Professor Abel Melício Silvestre, a jubilação. Estamos, pois, na sua última aula, uma lição que, conquanto seja por si prolecionada, não lhe pertence. É de todos nós, seus colegas, amigos e estudantes. É de todos aqueles com que ele andou nos corredores das escolas e dos hospitais. É de todos aqueles que muito aprenderam a ouvir as suas palavras em salas de aula. É de todos aqueles que, no decurso dos seus mestrados e doutoramentos, contaram com a sua orientação científica. É, em suma, de todos aqueles que com ele se cruzaram e que, por esse facto, transportam um pouco da pessoa que hoje homenageamos. Nós somos sempre pedaços dos outros que nos dão asa e raiz sempre de nós mesmos. O que fazemos, o que estamos a fazer, fazemos-lo com a profunda convicção de que este público reconhecimento corresponde a uma justíssima forma de homenagear um dos poucos, em relação a quem se pode afirmar que faz parte de um escola de genuínos académicos. Um verdadeiro professor que muito contribuiu e contribui para a nossa ideia de universidade, ancorada no mérito das pessoas que dela fazem parte e não, como tem vindo a suceder, em uma ideia de instituição proveitosamente produtiva. E Abel Melício Silvestre fê-lo não só na área do saber humano a que abnegadamente se dedicou, mas também em outras temáticas que contaram e contam com o seu pensamento e a sua experiência. E a Faculdade de Direito a que pertenço com honra, é somente um exemplo das que puderam contar com as suas enriquecedoras preleções. É a última aula do meu querido amigo Abel Melício Silvestre. Mas, estou certo, não será a sua última lição. Como académico que é, continuará a oferecer-nos reflexões interessantes e interessadas. Prosseguirá, portanto, a escrita das páginas que constituem o livro da sua biografia. Outros capítulos, diferentes, mais maduros, conclusivos, outras etapas a que certamente teremos a oportunidade de assistir e com ele aprender. Senhoras, senhores, é tempo de concluir. Cronos, ao contrário de nós, não se detém para contemplar o que quer que seja. Não se detém para contemplar a obra e a pessoa de Abel Melício Silvestre. Avança ininterruptamente, por certo, mas não nos faz terminar a história de um professor. E é por isso que hoje, embora não estando, aqui estou, de forma tão intensa como se estivesse sentado fisicamente entre vós. E estou
porque há convites a que se não pode dizer não. Este era, sem dúvida alguma, um deles. A um amigo não se diz que não. Sr. Professor Melito Silvestre, agora este momento é seu. A sua última lição. Como é que eu faço? Vou passar. Excelentíssimas individualidades, caros amigos, caros colegas. Diálogo de gerações foi o título que eu pus para esta minha comunicação. Comunicação para amigos. Diálogo de gerações. Antes de mais, queria agradecer a todos a vossa presença e dizer-vos que sinto honradíssimo com a presença de personalidades como estão aqui já referidas. Não vou repetir por causa de não estar a alargar mais o tempo. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado pelo que representam aqui, não só a própria pessoa, como realmente a instituição de que representam. Diálogo de gerações. Ao confrontar-me com a necessidade de preparar este momento, perdi-me num emaranhado de pensamentos, de ideias e de emoções. Comecei por refletir sobre a eloquência do momento e questionei-me sobre a solenidade do ato. Jubilação, traduzido em significados tão dispersos como o de sentimento ou manifestação de intensa alegria, ou contentamento, ou apresentadoria de indivíduo que exerceu o magistério ou cargo público. Fosse como fosse, seria sempre um findar do ciclo. E este conceito transportou-me à última lição preferida por um grande amigo, que infelizmente já não se encontra entre nós e que nunca tinha sido apreciador desta cerimónia, com que publicamente um professor termina a sua carreira, e em que ele descrevia esta última aula como sendo o único funeral em que o morto também fala. E a dúvida persistia. Deveria ou não ser um momento formal, cujo peso institucional de uma carreira fosse o pilar mestre desta oração, onde o percurso universitário e hospitalar fosse o mote desta aula? Poderia dissertar sobre a evolução das patologias dos homens aos infinitamente pequenos, das novas doenças, às que nos seguem desde há séculos, mudando as suas vestes, numa tentativa de iludirem os homens, como a velha tuberculose e as suas novas parcerias, nestes saltos qualitativos com que a ciência nos tem premiado, criando, muitas vezes, a falsa ilusão do controle, na visão quiçá patética de um egocêntrico autoconvencimento, vergado, contudo, à dimensão da sua imensa pequenez, neste universo harmonioso em constante evolução, cujas pandemias nos provam o qual há quem ainda estamos, na verdade, no reflexo das pandemias e globalização. Justifica-se assim a atenção redobrada do ser humano perante os imponderáveis da patologia de origem infecciosa, porque quer as bactérias, quer os vírus, fungos e parasitas espreitam a cada segundo uma falência nos sistemas de defesa do organismo para marcar uma posição que querem vencedora. O confronto estabelece e o relativismo das situações não deixa de nos abalar e, infelizmente, em muitos casos, de destruir. Esta é, sem dúvida, a nível mundial, uma das grandes preocupações do homem. Relembre-se a dinâmica da infecção associada aos cuidados de saúde, das infecções nosocomiais, a interface com as infecções na comunidade. E a SIDA, com o seu cortejo de co-infecções e comorbilidades, na múltipla sintomatologia com que se associa, invadiu definitivamente toda a área da medicina interna, num processo evolutivo agora transformado em doença crónica. São as novas doenças emergentes e reemergentes, como o ébola, um fraturante vírus hemorrágico, potencialmente mortal,
descoberta em 1976 por Peter Piot, próximo do rio Erla, agente patogénico vivendo no mais recôndito da África, em grandes cavernas, em imensos reservatórios onde vivem há muitos milhões de anos, pelos tempos dos tempos, e saltam para a ribalta da ciência, por vezes de forma imprevisível. Poderia também filosofar sobre o ensino, as suas formas curriculares, a faculdade, a sua quota parte da responsabilidade, respondendo aos desafios dos agentes patogénicos, com uma crescente reflexão sobre causas e consequências de tão paradoxais fenómenos. Perspectiva que teimamos em ensinar aos nossos alunos num conceito de responsabilidade atuante. Uma medicina baseada na evidência, cujo início do século XXI nos confronta com saltos tecnológicos postos à disposição do diagnóstico clínico, assenta em fantásticos avanços do conhecimento biomédico e a crescente desinserção e desumanização do médico face à mudança dos valores de uma sociedade em constante mutação. É que as realidades atuais perspectivam uma rápida reanálise da filosofia sobre educação médica, no sentido da formação de médicos que, além da praxis clínica de serviços curativos, alcancem a via mais alargada e consistente de promover a saúde prevenindo a doença. Longe vai o tempo do relatório Flexner na separação entre as ciências básicas e clínicas, para quase um século depois, se propugnar por uma crescente diluição e integração desta separação, que hoje se tenta mais possível diluir, proporcionando ao jovem aluno um contacto mais precoce com a clínica, sem nunca descuidar, contudo, os conceitos essenciais transmitidos pelas ciências básicas, que se devem prolongar e consultar no decurso da sua formação. Poderia ainda falar, sucintamente, sobre outro tema capital, a pós-graduação e a educação médica contínua, sem a qual o ensino médico fica truncado e a formação torna-se deficitária. Enfim, caros colegas e amigos, resta-me desejar que se mantenham os equilíbrios históricos deste cosmos tão esmagador, como maravilhoso, nem que não seja no contexto tão problemático do altruísmo e egoísmo, porque nesta dialética de simbiose-agressão, provocar os infinitamente pequenos pode-nos sair bem caro, e a história da ciência também nos demonstra, nos subsequentes desequilíbrios do sistema de defesa do nosso próprio organismo. Outra hipótese seria ainda optar por uma apresentação curricular, deixando o testemunho de um percurso profissional repleto de realizações. Mas a ocasião não é de prestação de provas públicas pelos quais pautei todo o meu percurso, permitindo-me escapar neste momento, de me submeter à avaliação de tão ilustre plateia aqui presente. Esta vastidão de opções deixou-me sem rumo definido. Deveria concentrar-me no que, de essencial, seria para mim a vivência deste momento. O que verdadeiramente era o importante. Era, de facto, um momento de reflexão pessoal. Sim, este era o momento. A oportunidade de concluir algo que a vida não permitiu ao mestre, ao matemático, ao professor, ao homem, ao meu pai. E ao revisitar o seu trajeto, numa busca pelos baús do tempo, a revelação foi surpreendente. Apesar do hiato temporal que separou estas nossas gerações de vivências, houve um encruzilhar de realizações. Um verdadeiro diálogo de gerações. É a prova viva da projeção nos tempos de temas sempre contemporâneos, independentemente do século, da década e do ano. Confirma-se assim a profecia de George Orwell, quando afirma que os animais são todos iguais, mas uns são mais iguais que outros. E assim foi, assim é e assim será. Partilharei agora, calmamente, agora convosco, o paralelismo dos nossos caminhos. Pode projetar, está assim. Eu próprio me apresento aqui a fotografia do meu pai, mas não somos parecidos. António Luís Silvestre, meu pai, como professor de matemática em 1920-21, licencia-se em medicina em 1930 e candidata-se a professor auxiliar da Faculdade de Medicina de Coimbra em 1932. Eu próprio, em 1935, concorri a professor agregado da Faculdade de Medicina, dando continuidade à minha carreira académica. Uma comparação de currículos. 50 anos de diferença. Desenha-se assim uma área de interesse comum, como vemos neste slide. A alimentação e o seu impacto na saúde das populações específicas.
Alimentação e Pele e Protein Damage, onde utilizamos algumas técnicas estatísticas, como se queria, aqui no Centro de Cálculo Automático da Faculdade de Ciências. Desenha-se assim uma área de interesse comum à alimentação e o seu impacto na saúde de populações específicas. Estudos na área de alimentar sobre a necessidade de adaptação da dieta às exigências do organismo. Neste slide, outro exemplo, o do estudo e análise de algumas patologias e a sua repercussão cardiovascular. Neste exemplo, está aqui. Neste exemplo, a raiva que se pensou erradicada ressurge em pequenos surtos, como analisámos num tratado do ano passado, impondo-se numa estratégia assente nos conhecimentos observados. Nos relatórios antirrábicos de 46 a 51, períodos tão marcantes da história da humanidade. E relembremos-nos aqui que a Europa estava em guerra e nós não estaríamos em alguns hiatos em guerra. Permitiu-nos fazer realmente estudos que não teriam sido feitos por outro grupo de trabalho. Um relato vacínico de 1946 e uma reflexão sobre as vacinas e a interface clínica numa monografia da Real Academia Nacional de Medicina de Espanha, em colaboração com a Academia Portuguesa de Medicina. A tuberculose, outro contexto comum, insisto neste contexto comum. Esta tuberculose, houve uma exposição no hall dos Hospitais da Universidade de Coimbra da tuberculose de 1900, princípio do século. O ensino, uma área privilegiada de debate, quer no seu âmbito estritamente pedagógico, numa visão de escola, quer na sua relação com a prática médica, numa visão hospitalar. Aqui, o uso da estatística como instrumento de prevenção da saúde, à semelhança da investigação como instrumento de inovação e de progresso científico, quer no ensino, quer na clínica. E ainda a responsabilidade por nós partilhada, apesar de distanciada no tempo, na continuidade da formação, apostando no contínuo da educação médica, do aluno ao médico, como ser profissional, como ser detentor de elevada responsabilidade. A infecção hospitalar, um tema sempre tão atual, gerador da constante preocupação ainda nos dias de hoje. E a nossa revista Conibricenses, um repositório de conhecimentos, usada pela comunidade médica desde tempos idos, como testemunho de transmissão do saber. Aqui a problemática da tão antiga doença como o paludismo crónico, outras razões como nos clássicos, também conhecida como malária, que teimam em persistir e difundir-se neste mundo globalizado. Outro exemplo, dois estudos feitos no âmbito da população, numa perspectiva epidemiológica, embora em áreas de saber diferentes. Por fim, as tão emblemáticas caricaturas, simbologia usada em pequenas brochuras que encerram o fim de um curso académico, que perduram no tempo e que nem a tecnologia atual as torna obsoletas. Caros colegas e caros amigos, que enorme valor atribuo a este simbolismo na razão lógica da minha tão meditada escolha. Que enorme valor atribuo a este simbolismo na razão lógica da minha tão meditada escolha. É a liberdade que tempera o nosso mundo no equilíbrio perfeito da razão e da emoção. Como um testemunho que integra a nossa praxis e transita no espaço, no reforço da intemporalidade. E assim termina. Isso.